Tudo bom? Estou aqui para gravar a correção dos exercícios da apostila da página 72, 73, 74 sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Tá certo? Vamos junto? Vamos lá, vem comigo. Questão, ela fala assim: determine o valor numérico para cada uma das expressões algébricas de acordo com os valores indicados ao lado para sua variável. Então ele te dá uma expressão 3a mais b divididos por c ao quadrado para os valores a valendo 2, b valendo menos 4 e c valendo menos 6. Então, galera, olha só. Se o a vale 2, aqui onde tem o a eu vou substituir por 2. Aqui onde tem o b eu vou substituir por menos 4. E aqui onde tem o c eu vou substituir por 6. Tá certo? Então, como é que vai ficar isso? 3 vezes A. Então, vai ser 3 vezes, quem é o A? É o 2. O A é o 2. 3 vezes 2, mais o B. Quem é o meu B? Então, menos 4. Eu coloquei entre parênteses. Divididos por C ao quadrado. O meu C é 6, então ficou 6 ao quadrado. E agora eu vou fazer as operações indicadas. Então, vamos lá. Primeiro eu faço o quê? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, 3 vezes 2, 6. 6 somado com menos 4 dá 6 menos 4, concordam? E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 6 menos 4 dá 2. Então o resultado é 2 36avos. Só que essa fração dá para ser simplificada por 2. Então, posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E o resultado final vai ser o quê? 1/18avos. Esse é o valor numérico daquela expressão algébrica quando aqueles valores forem substituídos nas suas variáveis. Tá certo? Vamos para a letra B? A letra B está assim: raiz quadrada de x ao quadrado mais y mais 9. Dividido por x, y, isso significa x vezes y, menos 5. Então, vamos substituir, galera, vamos lá? Onde tiver x, eu substituo por 4. Onde tiver y, eu vou substituir por 0. Então, raiz quadrada de quem? X ao quadrado. Quem é meu x? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais. Quanto é o meu y, gente? Meu y é 0. Mais 0 mais 9, certo? Sobre denominador, x, quem é meu x? 4 vezes y, quem é meu y? 0. xy significa x vezes y. Certo, galera? Vou até puxar aqui, ó. xy significa x vezes y. 4 vezes 0. Menos 5. Agora, nós vamos fazer as contas. Vamos lá. Raiz quadrada de quem? Quanto dá 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4? 16, mais 0, mais 9. Que é o 9, galera. Que é o 9. Essa luzinha sempre me atrapalhando, mas aqui tem um 9, tá? Sobre 4 vezes 0 é 0, menos 5. Certo? E aí, 16 mais 0 mais 9... 16 mais 0 mais 9 dá quanto, galera? 25. Raiz quadrada de 25 sobre menos 5. 5 negativo. Quanto é raiz de 25? 5. Divididos por menos 5. Qual o resultado? O resultado é menos 1. Esse é o valor numérico dessa expressão algébrica para x valendo 4 e y valendo 0. Certo? Ela pede para você determinar os valores numéricos de cada uma das expressões, tem a letra A e tem a letra B, para x igual a 2. Então, só tem uma variável, que é o x. Então, a primeira está lá, x ao quadrado mais 3x mais 2. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, gente, onde tiver o x por 2. Então, ó, x ao quadrado. Quem é o valor de x? É o 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais, o que significa 3x? 3 vezes x. Se o x vale 2, 3 vezes 2. Certo, galera? Mais 2. Então, o que eu fiz aqui? Só vou indicar
Aqui tinha um x, o valor dele é 2. Aqui tinha um x, o valor dele é 2. Eu transformei uma expressão algébrica numa expressão numérica. Agora eu tenho que efetuar os cálculos correspondentes. Eu tenho uma potência, x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Agora, essa operação, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Mais o 2. Eu já vou fazer o cálculo direto, galera. 4 mais 6, 10. Mais 2, o resultado dessa expressão algébrica para x igual a 2 está aqui, ó. Quando x, eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x sobre 2 mais 1. Eu vou também utilizar o valor de x sendo o 2, tá? Então, vamos comigo. Vamos lá, gente. X ao cubo. Então, vai ficar o quê? 2, não é isso? O valor de x é 2, elevado ao cubo, 2 ao cubo, mais 2 vezes quem? X ao quadrado, mas quem é x? É o 2. Então, 2 elevado ao quadrado, mais, quem é o x? 2, divididos por 2, mais 1. Então, o que eu fiz, galera? Vou fazer os cálculos numéricos. Então, eu tenho 2 ao cubo. Quanto é 2 ao cubo? 2 ao cubo são 8. Mais 2 vezes 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Mais 2 divididos por 2, que dá 1, mais esse 1. Tudo certo até aqui, galera? Perfeito? Então, isso aqui vai me dar o quê? 8, mais primeira multiplicação, 2 vezes 4 dá quanto? 8, mais 1, e o mais 1 no final. 8 mais 8, 16. 16 mais 1, 17. Mais 1, 18. Esse é o valor numérico, 18 é o valor numérico dessa expressão algébrica para x valendo 2. Está escrito o seguinte: considere que n represente um número qualquer. N é meu número desconhecido, é minha variável, é meu termo, pode ser a minha incógnita. No caso aí vão ser variáveis, porque eu não vou, eu posso atribuir valores diferenciados para n. Entendi que, por meio de uma expressão algébrica, vamos lá, as seguintes expressões, vamos lá, escritas: a soma do triplo desse número com 7. A soma, se o verbo começa com a soma, então, se eu tenho uma soma, eu vou indicar primeiro essa operação. A soma de quem? A soma de quem? Do triplo desse número. Quem é esse número? N. Triplo é o quê? Multiplicar por 3. Então, vou ter o quê? 3 vezes N, 3N. A soma do triplo desse número com 7 mais 7. 3N mais 7. Letra B. A diferença entre esse número e 12. Então, olha só, galera, começa pela diferença. Diferença é o resultado de que operação? Subtração. Vai ter uma subtração. Vai ter uma subtração entre quem? Ó, entre quem? Olha o conectivo. Entre quem? Entre esse número. Quem é esse número? É o n. E quem? E 12. É n menos 12. A diferença entre esse número e 12. Letra C, galera. A soma. A soma, se vai ter uma soma, galera, eu vou começar por quem? Pela soma. Olha lá, a soma. A soma de quem? Se tem uma soma, tem que ter pelo menos 2. A soma de quem? De 2/3 desse número. Quem é esse número, galera? É o n. Então, 2/3 de n, 2n sobre 3, com quem? Com quem, ó? Olha a pergunta sempre. Com quem? Com 4. 2n sobre 3, mais 4. 2/3 da soma desse número com 4. Então, galera, eu quero 2/3 de alguém. Então, é 2/3 de quem? Agora, 2/3 de quem? Então, começa pelo 2/3. 2/3 de quem? De uma soma. Ah, então, vou precisar de um parênteses. Eu vou precisar de um parênteses e vou ter que indicar o sinal de mais, olha. De uma soma de quem? Desse número. Quem é esse número, galera? O n. Com quem? Com 4. Então, é 2/3, abre parênteses, de n mais 4. É 2/3 da soma. Aqui é a soma de 2/3 de n com 4. E aqui é 2/3 da soma de n com 4. E o último, galera, aqui dessa minha slide, desse meu slide
o sucessor desse número. O sucessor desse... O que é sucessor, galera? Sucessor é aquele que vem após o número dado. Mas vem após como? Qualquer após, uma unidade a mais. O sucessor é aquele que é uma unidade a mais do que o meu número. Então, o sucessor de um número qualquer, quem é meu número? Meu número é n. Quem é o sucessor de n? É n mais 1. É ele mais 1. N, então aqui, ó, n, que dá um n, galera, n mais 1. Certo? Deu para ver aqui? N mais 1 é o sucessor de um número qualquer. Tá certo? Dobro do sucessor desse número. O dobro do sucessor de um número qualquer. O dobro do sucessor. Dobro. Dobro é o que, galera? Dobro é multiplicar por 2. Então tá aqui, ó, o dobro. O dobro é uma multiplicação, olha, por 2, ó. O dobro de quem, galera? O dobro de quem? Do sucessor. Quem é o sucessor? É o n mais 1. Então, é 2 vezes n mais 1. Só que esse 2 fica fora do parênteses e esse aqui fica dentro do parênteses. Por quê? Porque é o dobro do sucessor. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Agora, a metade do antecessor desse número. A metade do antecessor. Antecessor é uma unidade a menos. Quem é o antecessor desse número, galera? Quem é? É n menos 1. Se eu quero a metade, o que é a metade, galera? A metade é dividir por 2. Então, tá aqui a indicação, ó. Eu indiquei a metade. A metade de quem? Do antecessor. Então, é n menos 1 sobre 2. Certo? Puxa aqui para não bater na outra. Vamos ver qual é h? O quadrado desse número. O que é quadrado? Quadrado é um termo utilizado em que operação, galera? Em que operação? É uma potência de expoente 2, não é isso? Então, o quadrado desse número, que esse número é n, vai ser o quê? N elevado a 2, n elevado ao quadrado. O quociente entre o quadrado desse número e o seu sucessor. Quociente. Quociente é o resultado de que operação? Quociente é o resultado da operação de divisão. Então, vai rolar uma divisão. Está aqui o traço da divisão. O quociente entre quem, gente? O quadrado desse número. Quem é o quadrado desse número? N é o quadrado. E quem? E quem é o outro? E seu sucessor. Sucessor de quem? Desse número. O sucessor desse número. Quem é o sucessor desse número? N mais 1. N sobre N mais 1. E o J, gente? O J. A soma desse número com outro número diferente desse. Então, olha só. Vai rolar uma soma. Se vai rolar uma soma, tem que ter pelo menos 2 termos. Está aqui. A soma. Soma de quem, gente? Desse número. Desse número é N. Com outro número diferente desse. Eu botei M. Poderia botar qualquer letra. Eu só não poderia botar o próprio N, porque é um número diferente desse. Tá certo? Então, o que a gente fez? A gente codificou uma expressão algébrica. Codificar é você escrever através de letras. É você pegar uma expressão escrita e transformar num código. Então, a gente chama isso de codificação. Eu codifiquei uma expressão algébrica. Certo? Correlacione. O dobro da soma de um número com 3 é 10 e o dobro de um número somado com 3 é 10. É muito parecido, só que aqui é o dobro da soma e aqui é o dobro de um número. Qual dessas expressões? Aqui eu tenho 2x mais 3 igual a 10 e aqui eu tenho 2 vezes x mais 3 entre parênteses igual a 10. Então, qual desses é o dobro da soma e qual desses é o dobro de um número? Esse primeiro é o dobro da soma ou o dobro do número? Eu estou dobrando quem? A soma ou eu estou dobrando só o x? Aqui eu estou dobrando só o x, né? Então, aqui é letra B e embaixo é letra A. Aqui é o dobro de uma soma e aqui é o dobro de um número, B e A. Questão 5. Decodifique uma expressão algébrica. É fazer o contrário. Decodificar, agora eu vou ter que escrever em palavras. 3x mais 8. O que vocês escreveriam? Eu vou admitir 2 respostas aqui, tá? Eu vou admitir o triplo de um número somado com 8, que eu não gosto, mas eu admito, ela não está errada, tá?
Eu estou dizendo que eu não gosto porque quando a gente decodifica, a gente escreve com palavras aquilo que foi apresentado em códigos, a gente escreve sempre primeiro, gente, a última operação a ser feita. Então aqui eu multiplico o número por 3, o 3 vezes um número qualquer e depois somo com 8. A última coisa que eu fiz, que eu fui fazer é a soma. Então a gente costuma escrever pela última operação. Então aqui seria o quê? Uma soma. A soma de quem? Do triplo de um número qualquer, que é o meu x, com 8. Então é a soma do triplo de um número com 8. Mas a primeira não está errada. A primeira não está errada. Eu estou só tentando melhorar a forma sofisticada que vocês podem escrever matemática. Entendeu? A gente está tentando escrever uma linguagem mais sofisticada, porque matemática é uma linguagem. Quanto mais sofisticada, quanto mais perfeita ela tiver, mais fácil vai ser seu entendimento. Então, olha a letra B. A letra B, eu também vou escrever de duas maneiras, tá? Então, posso escrever o que, gente? Primeiro, eu botei lá, ó, uma maneira mais simples. A soma de dois números divididos por 3. X mais Y divididos por 3. Agora, eu também posso escrever pela última operação que eu faço. Qual é a última operação? É dividir por 3. Como é que a gente chama uma divisão por 3? A terça parte da soma de dois números quaisquer. Perdão. A terça parte da soma de dois números quaisquer. Então, a última coisa que eu faço é dividir por 3 e eu começo a frase por ela. E dividir por 3, a gente tem uma nomenclatura especial. Terça parte, dividir por 4, quarta parte, dividir por 2 e metade, multiplicar por 2 o dobro, multiplicar por 3 o triplo. Entendeu? Vamos para a letra C. Essa daqui só tem uma maneira mesmo. Qual é? A raiz quadrada de um número qualquer. A letra D, gente. Agora, o que eu faço? É A vezes A mais 1. E aí, galera? Pode ter duas maneiras? Vou colocar duas maneiras, tá? Então, vou escrever primeiro um número, multiplicado pelo seu sucessor, porque é o sucessor do A. É A vezes A mais 1. É ele vezes o próximo. 3 vezes 4, 10 vezes 11, 15 vezes 16. É ele vezes A mais 1. Mas a última operação que eu faço, qual é? O produto. Então, eu posso começar o produto de um número pelo seu sucessor. O produto de um número pelo seu sucessor. É uma linguagem mais sofisticada, certo? Vamos continuar? Então, vamos lá. Letra E. Essa daqui, galera. Como é que eu poderia escrever? Poderia escrever de duas maneiras? Poderia. Eu vou dar as duas. A soma de dois números ao quadrado, elevado ao quadrado, né, ou ao quadrado. A soma de dois números elevado ao quadrado. Eu estou elevando a soma, né? Eu somo e elevo ao quadrado. Então, ou qual é a última coisa que eu faço? O quadrado da soma de dois números quaisquer. O quadrado da soma de dois números quaisquer. Aqui, galera, eu também posso escrever de duas maneiras? Posso. Posso escrever um número somado com a terça parte de outro número, tá certo? Ou eu posso fazer o quê? A última coisa é a soma. Então, posso começar por ela. A soma de quem? De um número com a terça parte de outro número qualquer. Certo? Aqui, galera, posso escrever de duas maneiras? Também posso. Eu posso escrever como, gente? Olha, o que eu escrevi primeiro. A soma do quadrado de dois números. Eu vou somar os quadrados de dois números. Primeiro eu elevo ao quadrado e depois somo. Há uma diferença entre essas duas. Aqui eu somo e depois elevo ao quadrado. Aqui eu elevo ao quadrado para depois somar. A minha última coisa é somar. Eu também posso escrever um número ao quadrado somado com outro número ao quadrado. Na verdade, a mais sofisticada é a primeira, né? É a soma do quadrado de dois números quaisquer. Essa daqui, galera, como é que eu posso fazer? Me deem opinião. Vou escrever de uma maneira só, tá, gente? O triplo, 3 vezes é o triplo. O triplo de quem? Da diferença de dois números quaisquer, tá? Não vejo uma outra maneira. É o triplo de uma diferença.
Agora aqui, gente, olha aqui, ó, bem parecido. Aqui é o triplo da diferença, aqui é o quê? A diferença do triplo de um número qualquer por outro número, né? Então, posso escrever o triplo de um número qualquer menos outro número, ou a diferença entre o triplo de um número, entre o triplo de um número e, aqui não é com, melhoraria aqui, e outro número qualquer. Porque é a diferença entre uma coisa e outra, não com outra, né? E a letra J, menos x. E essa, galera, o que vocês colocariam? X é um número qualquer. O que seria menos x? Ninguém vai escrever menos x. O que é esse menos na frente de um número? Eu posso falar o quê? O oposto de um número qualquer ou o simétrico de um número qualquer. É ele com um sinal trocado. Se o x for 4, menos 4 é o oposto dele. Se o x for menos 5, o oposto é mais 5. Então, menos x é o oposto de um número qualquer. Porque na apostila de vocês está com uma numeração errada, ela fala sobre locação de veículos. Ao alugar um veículo, geralmente há duas partes a pagar. Uma depende do número de dias, que eu chamei de D, para não ficar escrevendo o número de dias, que você aluga o carro, e a outra vai depender do número de quilômetros que você roda com ele, que eu chamei de Q, tá? Então, o número de dias é D e o número de quilômetros é Q, tá? Olha só, aqui está uma locadora chamada Aluga Fácil. R$70 por dia, incluindo o seguro, mais 45 centavos por quilômetro rodado, para qualquer modelo 1.0, né? Qualquer modelo 1.0. A locadora Aluga Fácil oferece as condições de aluguel ao lado. Nesse caso, a fórmula que fornece o custo total indicado pela letra C, quanto você vai pagar, é dado por 70 vezes D, 70D, gente, é 70 vezes D, mais 0,45 vezes Q. Por quê? Porque o quanto você paga vai variar em função dos dias que você aluga. Se eu alugar um dia, eu pago R$70. Se eu alugar 2 dias, 70 vezes 2, 140. Se eu alugar 3 dias, 70 vezes 3. Mas tem uma outra condição, o número de quilômetros que você vai rodar. Então, ele vai anotar a quilometragem do carro e vai ver quantos quilômetros você rodou. Porque a quilometragem ela vai causar um desgaste nas peças do automóvel, em algumas pneus, né? Freios, entre outras coisas, tá certo? Então, olha só, utilize a fórmula para resolver essas questões sobre o aluguel de um carro. Letra A, Roberto alugou um veículo por 3 dias, rodando 500 quilômetros. Eu te dou o dia e te dou a quilometragem. Quanto ele pagou por esse aluguel? Então, a gente sabe o quê? O custo vai ser 70 vezes D, então vai ser 70 vezes 3, que é o número de dias, mais o quê? 45 centavos vezes a quilometragem. Mas ele rodou quantos quilômetros? Ele rodou 500 quilômetros, então 45 centavos vezes 500. Então, só dos dias alugados, ele já paga 210. Mas pela quilometragem, galera, que vai dar quanto? 45 vezes 500. Deu R$225, esses dois aqui, ó. R$225 com R$210, ele vai pagar R$435. Então, Roberto, se ele alugar o carro nessa locadora, ele paga R$435. Porque são 210 pelos dias alugados, que é 3 vezes 70, e 45 centavos vezes 500 dá R$225. Certo? Letra B. É a mesma questão. Camila alugou por 10 dias, rodando 1.000 quilômetros. Então, ela ficou com o carro bem mais dias e ela rodou um pouquinho a mais do que o Roberto. Quanto ela pagou de aluguel? Então, agora eu vou pegar 70, não é isso? Que é o valor da diária, vezes o número de dias, que são 10, da Camila, mais 45 centavos, que é o valor do quilômetro, vezes 1.000. 70 vezes 10 já vai dar R$700, só com a diária. Mas, se eu multiplicar 45 centavos vezes 1.000, dá R$450. E a soma desses dois valores dá R$1.150. Então, a Camila pagou R$1.150 pelo aluguel do carro.
Agora a letra C. Jaime pagou 830. Agora eu te dou o custo final e digo que ele rodou 600 quilômetros. Eu te dou o C, galera, e te dou o Q. Mas eu quero o dia, o D. Então, essa minha equação, ela tem o quê? Três variáveis. O custo, que ele vai variar em função dos dias que você aluga e dos quilômetros que você roda. Então, o custo eu estou lhe dando 830. Os dias é o que eu quero saber. E as quilometragens, eu também te disse 600. Então, quanto ele gastou? O Jaime pagou 830. 70D, 70 vezes D, porque eu não sei quantos dias. Mais 45 centavos vezes 600, isso eu sei. Então, se eu multiplicar esses dois, galera, eu vou repetir 830, vou repetir e vou fazer esse cálculo. Esse cálculo me resulta em 270. Então, isso é uma equação. Como é que eu faço para resolver essa equação? Eu tiro 270 de 830, não é isso? Tiro 270 dos dois lados e igualo a 70D. 830 menos 270 dá 560. 560 é igual a 70D. Então, 560 é o que foi gasto só com os dias. 70 vezes quantos dias vai dar 560? É só você dividir 560 por 70, não é isso? Que você vai ver que vai dar 8 dias. Então, o Jaime, ele ficou com 8 dias de aluguel do carro. Por 8 dias. Ele ficou com 8 dias com o carro alugado. Ele rodou 600 quilômetros. Ele pagou R$ 830. E a letra D, Ellen alugou um carro por 12 dias. Agora eu te dou o número de dias. E ela pagou R$ 1.515. Quantos quilômetros ela rodou? Então eu te dou o C e te dou o D. E eu quero saber o quê? Então, qual é o custo? Que é esse D, porque eu tenho o número de dias, e 0,45 vezes Q. Então, a minha incógnita aqui é o Q. A minha incógnita é o Q. Se a minha incógnita é o Q, eu vou descobrir como. Eu vou multiplicar 70 por 12, que dá quanto, galera? Olha lá, 840, foi o que ela gastou só com as diárias, mais 45 centavos vezes Q. Eu diminuo o valor da diária dos 1.515, que vai me dar quanto, galera? Que vai me dar 675. Isso vai corresponder a quanto ela gastou com a quilometragem. Então, pego 675, divido por 0,45, que é onde eu vou obter que ela rodou 1.500 quilômetros. Ela diz o seguinte: a locadora de veículos concorrente da Aluga Fácil, a Aluga Rápido, ela tem outras condições. Ela cobra R$ 95 por dia, mas cobra 20 centavos por quilômetro rodado. A diária dela é mais cara, na outra era 70, mas a quilometragem dela aqui é só 20 centavos. Letra A, qual é a fórmula que fornece o custo do aluguel? Então vamos lá, o custo vai ser o quê? Quanto é a diária? 95 centavos, 95 reais vezes o D, que é o valor da diária, mais 20 centavos vezes Q, onde o D é o número de dias que você aluga e Q é o número de quilômetros rodados, tá certo? A letra B, se Roberto tivesse alugado o carro dessa companhia, ele teria vantagem ou desvantagem? A gente tem que lembrar, o Roberto, galera, eu vou voltar lá, ele alugou por 3 dias e ele rodou 500 quilômetros. Então, vamos fazer conta? Então, vai ser o quê? O custo vai ser 95 vezes 3 dias, mais 20 centavos vezes 500. Então, aqui vai dar quanto? Só de diária vai dar 285, mais, e aqui vai dar quanto, galera? Vai dar R$ 100 com a quilometragem. Ele teria gasto R$ 385. Na outra, se eu não me engano, ele gastou quanto, galera? Ele gastou 435. Seria mais vantajoso ele alugar nessa locadora, alugar rápido. Por quê? Porque ele rodou menos quilômetros, o quilômetro é mais barato, ele ficou poucos dias, apesar da diária ser mais cara, ele ficou poucos dias com o carro. E a letra C, gente, a letra C diz assim: e Camila, quanto gastaria a mais ou a menos nessa companhia? Vamos lembrar dos dados da Camila? Ela ficou 10 dias, ela demorou muito mais tempo. E ela rodou 1.000 quilômetros. Então, eu vou ter o quê? 95 vezes 10, mais 20 centavos vezes 1.000. 95 vezes 10, só com as diárias, a Camila gastou 950. E 20 centavos vezes 1.000, ela gastou R$ 200 na quilometragem. Isso dá um custo total de R$ 1.150. Vocês lembram quanto a Camila tinha gasto no outro?
Vocês lembram? Eu lembro. Ela também gastou R$ 1.150. Então ela gastaria o mesmo valor nas duas locadoras. Tá certo? Então esses foram os problemas que estavam na apostila nas páginas 72, 73 e 74. Espero que vocês assistam, confiram, façam todas as anotações, porque é muito importante. As anotações de vocês é a maneira que vocês vão ter, a melhor maneira que vocês vão ter para vocês estudarem para uma prova. Então, mesmo que vocês já tenham feito, volta lá, bota outra resposta, bota ela mais completa, tenta consertar, tenta ajeitar, tá? Então, vai ficar para vocês resolverem alguns exercícios que eu coloquei lá no Google, tá? No Google Classroom, sobre valor numérico de uma expressão algébrica. É uma lista pequena, são alguns exercícios só para você exercitar, tá certo? Então vamos fazer, ok? Então valeu, galera, olha, fiquem com Deus, grande abraço, nos veremos em breve, bem em breve. Grande abraço, tchau.